irmão e minha irmã. Salve Maria Imaculada! Estamos no ar aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Vocês não têm ideia, acho que vocês têm ideia sim, de quão nós estamos felizes aqui. Toda a TV Imaculada, com a volta do programa Viver com Fé e Saúde. Nelson, um beijo grande no seu coração. Muito obrigada pelo seu sim durante esse tempo em que você esteve conosco aqui no Viver com Fé e Saúde. Meu amor, você é sempre muito bem-vindo aqui. Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada. E, gente, vocês viram, né? Estou de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, embora ainda estamos naquela questão das entrevistas serem em forma online, mas tudo para a gente poder ter esse cuidado do distanciamento, e eu convido vocês, cada um de vocês, mírides que nos acompanham, a manter o distanciamento também, né? Até enquanto as autoridades responsáveis nos orientarem quando que nós podemos, né, depois da vacinação e tudo mais, a gente retomar a forma antiga de que nós fazíamos as entrevistas, mas enquanto isso não acontece, nós vamos sempre ressignificando, reorganizando, que o importante, gente, é não parar. E é exatamente nesse sentido do não parar que eu convido vocês aí que estão em casa a vocês poderem seguir a vida com aquilo que nós temos em nossas mãos. Não adianta a gente sofrer por aquilo que não está em nossas mãos. Então, aquilo que cabe a ti, que você possa realmente organizar, reorganizar, seja em família, se você mora sozinho ou não. E é exatamente nesse sentido também que nós estamos aqui, Janeiro Branco, né? Janeiro Branco, vocês sabem que é um mês de conscientização dos cuidados acerca da saúde mental, tão relevante, sobretudo para o momento que nós todos estamos vivendo, né? Nessa questão de reorganização, de ressignificação, de reestruturação, sobre vários aspectos. E é sobre este tema que nós falaremos nessa semana no programa Viver com Fé e Saúde. A nossa convidada é a psicóloga Patrícia Penrabel, está aguardando, já está online aguardando ali, já já nós vamos chamá-la. Mas antes disso, meus queridos, eu quero que vocês acompanhem essa dica que vem aí acerca da saúde mental. Vamos acompanhar? Como se proteger da exposição excessiva de notícias? Por que é tão difícil para muitas pessoas deixar de assistir à cobertura midiática de eventos traumáticos como desastres, ataques terroristas ou a constante cobertura sobre a pandemia de Covid-19? Alguns dizem que as pessoas buscam informações para se prepararem caso uma situação semelhante aconteça no futuro, ou mesmo para entender e processar o evento. Outros dizem ainda que é a mídia que atrai o público com imagens emocionantes e dramáticas. Seja qual for a razão, precisamos entender os efeitos que a exposição a notícias desse tipo pode ter. O que sabemos é que assistir notícias traumáticas está relacionado a sintomas de estresse, ansiedade e depressão, podendo fazer com que a pessoa se sinta ainda pior. Consumir excessivamente notícias sobre a pandemia de Covid-19 também pode fazer com que as pessoas se sintam muito vulneráveis e preocupadas. Além disso, consumir notícias falsas de fontes não confiáveis, as chamadas fake news, pode levar as pessoas a tomarem decisões equivocadas ou mesmo prejudiciais para a sua saúde. E qual é o papel positivo dos meios de comunicação? Ainda que possam haver efeitos negativos, a mídia claramente desempenha um papel importante na cobertura da pandemia da Covid-19, já que fornece informações necessárias, alertas à população e pode auxiliar no desenvolvimento de hábitos de higiene que contribuem para a prevenção da doença. Então, como se manter informado na medida certa, evitando o excesso de exposição? O principal é reduzir a quantidade e o tipo de notícia que você está vendo quando sentir-se continuamente ansioso ou estressado após assistir o noticiário. Não conseguir desligar a TV ou ficar muito tempo navegando em sites de notícias ou redes sociais. Não participar mais de atividades relaxantes ou divertidas. Tiver problemas para dormir. Algumas dicas úteis para lidar com a busca de informação. Escolha fontes de informações confiáveis e procure saber a procedência das notícias que recebe. Consulte sites oficiais como a Organização Mundial da Saúde, OMS, do Ministério da Saúde e de universidades. Não assista notícias logo antes de dormir. Evite checar todo o tempo sites de notícias ou mídias sociais. Estabeleça horários para buscar informações. Evite deixar a televisão ligada o dia inteiro, fazendo com que você consuma passivamente as informações. Informe-se sobre o evento também conversando com outras pessoas, em especial profissionais de saúde. Não compartilhe conteúdos de fontes desconhecidas e tenha cuidado ao receber conteúdos compartilhados nas redes sociais. As fake news desinformam e são fonte de confusão e aumento de ansiedade.
Ouvidos atentos, conexões totalmente ligadas para você poder absorver tudo no seu cérebro, tudo que nós vamos assistir, ouvir e acompanhar aqui no programa Viver com Fé e Saúde, ok? Vamos agora para um breve intervalo, mas voltamos já já. Fiquem aí, liguem para as pessoas que necessitam ouvir acerca da questão da saúde mental para poder nos acompanhar aqui já já após o intervalo. Já já voltamos com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo todos vocês que nos acompanham, a TV Imaculada, acompanham o programa Viver com Fé e Saúde. É muito bom ter todos vocês fiéis aí com a nossa emissora, com o nosso programa. E eu quero aproveitar e convidá-los a curtir as nossas páginas nas redes sociais da Milícia da Imaculada. No Facebook, gente, é @TV Imaculada Oficial e no Instagram, @TV Imaculada. E vocês vão acompanhar lá toda a programação também, né, da nossa querida emissora. E olha, janeiro, e nós não podemos deixar de falar sobre o Janeiro Branco, cuidados com a saúde mental. E a nossa convidada, colega, né, psicóloga, assim como eu, é a psicóloga Patrícia Penrabel. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui para falar sobre um assunto tão relevante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, que é as questões acerca da saúde mental, né? E o que é necessário para ter uma boa saúde mental na sua visão, Patrícia? É legal a gente ter um equilíbrio entre o biopsíquico socioespiritual, que é o equilíbrio entre o corpo, a mente, o emocional, o social e o espiritual também, que hoje em dia está colocado nesse termo, né, muito usado na psicologia, antigamente biopsicossocial, hoje é colocado no espiritual porque descobriram, agora cientificamente, claro que a gente já sabia há muito tempo, e ter essa esperança, essa fé faz muita diferença em como a pessoa se sente, né? Então, lembrar de um pouquinho de cada um para ter esse equilíbrio. É fundamental que a gente possa acreditar em algo, né? Para que a gente possa desenvolver as nossas atividades nas demais esferas. Então, como você traz essa questão do espiritual, é fundamental que tenha ainda, não? Isso. E não focar somente em uma e negligenciar as outras, né? Tentar, pelo menos, dar um pouquinho de atenção para cada uma dessas áreas. Diante da sua experiência, diante, né, de tudo que você desenvolve enquanto psicóloga clínica, o que você observa, quais são os principais problemas que afetam mais a saúde mental atualmente? Atualmente, é muito assim, o excesso de informação, né? Por Sim. questão de tudo que a gente está passando, da pandemia. E aí também, com essa questão de home office, às vezes o trabalho em excesso, as pessoas acabam perdendo muita noção do tempo. Então, ou trabalham demais, não param para comer, para beber água, acabam perdendo totalmente esse equilíbrio e vão para exageros. Então, quando você percebe que você já está se alimentando como antes, ou está comendo demais, ou perdendo apetite, está com sono desregulado, né? Ou está com insônia, não consegue dormir, ou está dormindo muito mais, você já vai percebendo que são sinais de desequilíbrio, que a saúde mental não está indo muito bem. E também a questão do estresse. O estresse, você pode perceber, por exemplo, às vezes a mesma situação para uma pessoa é estressante e para outra não. Como que isso acontece? Depende muito, né? Você também, como psicólogo, entende que a maneira como a gente interpreta as situações, ela vai dizer o que a gente sente a respeito delas. Então, a maneira como você percebe o que está acontecendo faz diferença na influência da sua saúde mental. Está equilibrada ou está ali precisando de uma ajuda. Sim, sem dúvida. E como você colocou, né, o nosso cenário atual acaba gerando muito estresse em todos nós, né? Como que a pessoa ela pode perceber, até porque em alguns momentos a pessoa pode nem perceber realmente que ela já está sendo prejudicada em alguma dessas esferas que você colocou, da importância da saúde mental para a gente tê-la em dia, né? Então,
como é que pode fazer no sentido de que, peraí, eu preciso buscar ajuda profissional, porque tem algumas coisas que não estão bacanas, então como que ela vai saber diferenciar daquilo que realmente faz parte de um processo adaptativo, porque embora a gente já vai fazer um ano, né, nesse processo todo de modificação das nossas rotinas, das nossas atividades, nós ainda estamos em processo definitivamente de adaptação diariamente, né? É um desafio a cada dia que amanhece. Então, como que a pessoa ela pode realmente ter essa percepção, né? Porque fica muito ali, né? Meu Deus, a casa, o trabalho, a minha situação econômica, os meus filhos, a escola, se vai para a escola e agora, né? Atualmente a gente vem com a questão da vacina, da importância realmente que é a vacina, né? Então, como que a pessoa pode perceber que ela necessita de um profissional para ter todos esses cuidados com a saúde mental dela, querida? Porque como a saúde mental, assim, ela não é tão visível quando, por exemplo, eu machuquei, cortei meu braço e saiu sangue, né? É mais fácil de identificar. E aí, para você ver, nossa, antes eu tinha uma rotina e agora não estou mais dando conta da minha rotina. Ou eu estou muito acelerada, não consigo dormir, ou eu estou assim, paralisada e não estou mais conseguindo fazer o que antes para mim era rotineiro mesmo, era simples. Então, você percebe que você não está mais dando conta da sua rotina, alguma coisa está em desequilíbrio ali. Aí já é para você começar a perceber que, será que eu estou precisando de ajuda? O que será que está acontecendo ali? Então, é um sinal mais simples de se identificar. Sim, e para quem está nos assistindo, nessa busca, né, de um profissional da saúde mental para ajudar, o que você nos orienta, o que a sua visão acha mais pertinente nesse sentido, que a pessoa busque um profissional psicólogo ou procure um psiquiatra? Isso, essa é uma dúvida, assim, de muita gente, né? Sim. Qual é a diferença? O psiquiatra, ele é um médico, então ele normalmente vai receitar remédios. E o psicólogo, ele vai ajudar a pessoa através da escuta clínica, vai entender como que tá a rotina dela. E os dois podem trabalhar juntos, não tem muito assim, eu tenho que ir só em um ou só em outro, qual que eu vou primeiro, né? A gente trabalha em conjunto. Um ajuda na parte química, física, orgânica, e o outro ajuda na parte da pessoa identificar o problema, conversar sobre, né? Entrar em contato com o que está acontecendo. Sim. Então, essa é a diferença. Exato. E tem uma outra questão também que nós, como profissionais da saúde mental, trabalhamos muito e é algo que a gente deixa, assim, que na verdade não é só janeiro branco, são todos os meses, são todos os dias para a gente cuidar da saúde mental, mas e aquelas questões que ainda existem, mas que a gente vai quebrando, né, gradativamente, de que a pessoa está com depressão, ela é preguiçosa. Né? Ainda existe essa questão, né? É falta do que fazer, é falta de Deus, estar com depressão é falta de Deus, né? Então ainda tem essas questões que é necessário desmistificar. O que você traz para a gente de contribuição em relação a isso, de sugestão para que as pessoas possam ampliar esse olhar acerca dessa grande necessidade que nós temos realmente de ter a nossa saúde mental, assim como a física, assim como todas as outras esferas, né? De uma forma saudável e... Claro, existe esse tabu, mas o que você nos orienta, até para que a gente possa ampliar os olhares em relação, infelizmente, a essa questão que não dá para a gente mascarar, porque ainda existe, né? Que psicólogo é para louco, enfim. O que você traz para a gente? Então, ainda existe demais pessoas que têm medo de ir no psicólogo. Psicólogo é para gente fraca, já ouvi isso também. Infelizmente. E aí, eu digo que é bem pelo contrário, né? Depressão, quem sofre de depressão sabe que é uma luta diária. A pessoa tem que ter muita força para conseguir levantar da cama, para conseguir fazer coisas que antes para ela era simples e agora não é mais. Então, assim, como que vai ser frescura, né? Quem vê de fora pensa, mas quem tá ali, ela tá, nossa, lutando para conseguir fazer coisinhas assim de dia a dia. E no psicólogo é entrar com coisas que às vezes, sabe, coisas que acontecem na nossa vida que a gente tenta guardar lá no fundo da memória, meio que fingir que não existiram, né? Sim. E às vezes são traumas, coisas assim que aconteceram que a gente não quer mexer. Quando a gente vai no psicólogo, a gente entra em contato com essas coisas. Então eu digo que é pra gente corajosa, que quer
falar sobre coisas que muitas pessoas querem fingir que não existem. Às vezes entra em coisas assim de fuga, né? Vai para bebida, vai para festa, agora não tanto para festa, mas vai para fugas que parecem momentaneamente serem mais fáceis. Tudo para não entrar em contato com o sentimento desconfortável, porque a gente meio que foi ensinado que tem que ser feliz o tempo todo, tem que estar sempre bem, e não, a tristeza, aquele momento de melancolia faz com que você aprenda. Então, ir no psicólogo é entrar em contato com parte de tudo que você às vezes quer lembrar, mas que fazem toda a diferença. Quando você se enfrenta, você consegue entender um pouco mais sobre você e ser mais dono da sua vida, né, de uma certa forma. Porque senão a gente fingindo que não existe, ou vai para esse tipo de fuga, né, ou compra demais, ou come demais, ou então se somatiza, joga no corpo. Às vezes começa a ter, né, aquela dor na barriga, começa a ter alguma coisa da pele. Então, olha o quanto é importante tratar a nossa mente, porque a gente não enxerga, mas a mente manda no corpo. Exato. E tem essa questão também de que as pessoas falarem que mesmo que seja, mas é uma dor psicológica. A dor psicológica, Patrícia, dói de verdade, né? Então, gostaria que você falasse um pouco disso também, até porque, às vezes, uma dor de cabeça, você faz a medicação e não resolve, uma dor nas costas, mas aí, como a gente diz, né, tem 1000 jaulas nas suas costas, de tudo o peso que você está carregando da vida. Então, as pessoas acreditam que também é frescura a dor psicológica, né? Mas ela é real, porque ela é sentida, né? Isso, ela pode até ter causa emocional, causa psicológica, mas a partir do momento que ela vai para o corpo, ela é real. E ela tem que ser tratada, né? Então, tem muito disso. É emocional, não é tão simples assim, né? Às vezes também as pessoas confundem depressão, tristeza. Não, são tão triste. Mas desde quanto tempo você está nessa tristeza, né? Também é uma dúvida muito grande, né, das pessoas. Aham. Já ouviu isso também? Sim, sim, existe muito disso também, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Normalmente a tristeza ela é pontual, né? Ela vem e depois passa. A depressão é mais do que a tristeza, né? A pessoa fica sem ânimo para nada. Porque as pessoas confundem, né? Confundem. E aí a depressão é uma falta de energia, como eu disse lá no começo, que para fazer coisas simples, que eram simples para ela antes, agora ela não consegue mais fazer. Tem gente que tem dificuldade até para levantar, para tomar banho, para viver. Então, quando você percebe que está afetando a sua vida mesmo, então a gente já presta um pouquinho mais de atenção. A pessoa se sente inútil, meio que o cérebro vicia no negativo, então tudo ela vai ver como negativo, ela vai distorcendo, né? Sim. Isso é parte orgânica, né? Então ela vai perder o interesse nas atividades que antes ela gostava, ou vai comer muito, ou vai perder totalmente o apetite, vai desregular o sono, vai perder a esperança na vida, né? Vai achar que não adianta eu levantar, não vai adiantar nada. Ao mesmo tempo também pode se sentir culpado, né? Você falou no começo sobre a parte de falta de Deus. Tem gente que se sente culpado com isso. Mas, meu Deus, eu gosto tanto de fé, eu vou na igreja, por que eu tô assim? Ou então eu tenho tudo na vida, era para eu estar feliz, por que eu não estou conseguindo ficar feliz? Tem muita gente que também tem esse tipo de pensamento, né? Então... Pode falar. Desculpa. A pessoa fica mais irritada do que o normal também, né? Tem dificuldade para raciocinar, porque o cérebro está ali tão envolto dos hormônios negativos, sente aquela angústia lá no fundo, medo, insegurança, sensação de vazio, desamparo. Então, ela é mais do que essa tristeza pontual. Quando você percebe que você já não está conseguindo ter força para viver, aí já pode ser algum indício, talvez, de depressão que só o profissional vai saber identificar, né?
Tá, e que em alguns momentos, dependendo de qual for a intensidade, né, desse estado de depressão, é preciso tratamento medicamentoso sim ou não. Mas o que você está trazendo para a gente é que a tristeza é algo que nós sentimos e que faz parte das nossas emoções, que nós podemos sentir em dado momento. Mas a partir do ponto em que isso começa a interferir e vem aliado outras questões que atrapalham as nossas atividades diárias, aí a gente tem que acender o alerta de que realmente precisamos ir em busca de um profissional que possa nos ajudar a poder nos sobressair diante desse momento de dificuldade. É isso, né? Isso, exatamente. Tentar perceber essa diferença, né? E da mesma forma a ansiedade. As pessoas, elas acham que a ansiedade é sempre negativa. Ah, é. Mas eu vou pedir para você segurar essa questão aí da ansiedade, que agora nós precisamos ir para o intervalo e na volta você vai falar com a gente sobre essa questão que também que é muito importante, que é muito relevante, que as pessoas também confundem. Será que eu estou triste? Será que eu estou ansiosa? Já é depressão. Na verdade, as pessoas hoje têm medo de sentir as suas emoções, achando que já é depressão, né? Mas aí, já a Patrícia vai explicar isso direitinho para a gente, porque agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, vocês não têm ideia de como nós estamos felizes de voltar com a programação toda do Viver com Fé e Saúde. Tudo com muita delicadeza, com muito respeito a todos vocês, Milites, que nos acompanham. Muito obrigada por sua fidelidade aqui com a nossa querida TV Imaculada. Mas janeiro ainda não acabou e nós estamos falando sobre saúde mental. Janeiro branco, gente, olha só a importância. Cuidados com a saúde mental. E a nossa convidada é a psicóloga Patrícia Penrabel, que já falou algumas coisas muito importantes no primeiro bloco, né, Patrícia? E encerramos, no segundo bloco, falando sobre a questão da ansiedade, que você ia complementar aqui, até porque ainda existe essa questão de confundir, né, de tristeza com depressão, com ansiedade, põe tudo num pacote só e a pessoa fica meio que sem saber. Sobretudo do momento todo que estamos vivendo, como você já falou alguma coisa no bloco anterior, como é que a gente pode fazer em relação a essa questão dos sintomas ansiosos? Como é que nós podemos controlar? Tem uma forma de que a gente possa trabalhar isso em nós? Sim, tem. Mas primeiro, ó, veja bem, a gente tem que primeiro identificar o que é ansiedade normal da patológica, né? Okay. Porque às vezes a pessoa escuta a palavra ansiedade e já acha que é ruim. Mas a gente precisa ter um pouquinho de ansiedade para tomar ações. Então, a ansiedade ela é um gatilho para ação. Sim. Mas quando ela já está dando sintomas de comportamentos desproporcionais à situação que está acontecendo, quando ela está te paralisando, aí você já começa a se preocupar um pouquinho mais, que está já fora do ritmo ali, do equilíbrio, né? Sim. E aí é possível, sim, a gente controlar e até viver com a ansiedade, né? Manter ela. Só que cada caso é um caso, e para isso, quando você perceber que está sendo demais, que está atrapalhando a sua vida, está desproporcional ao que está acontecendo, aí você tem que procurar ajuda profissional, pode ser um psicólogo, psiquiatra ou os dois, para poder aprender a controlar essa ansiedade. Sem sombra de dúvidas, até porque algumas pessoas já fazem esse tratamento e com tudo isso que vem acontecendo, é fundamental que continue o acompanhamento, seja ele medicamentoso, seja ele psicoterapêutico, né, Patrícia? Isso, fundamental que se continue. E hoje em dia, depois, né, da pandemia, aumentou muito ainda essa questão de atendimento online. A gente está aqui, né, por teleconferência e tudo mais. Então, se a pessoa tem medo de sair de casa, tem alguma limitação, que prefere não sair, os psicólogos, tanto os psicólogos quanto os psiquiatras estão fazendo atendimento online também.
Sim, sem dúvida. Agora, não há como a gente não falar sobre essa atualidade, né? A questão da pandemia e tudo mais, que mudou a nossa vida completamente. O que eu quero ver contigo agora, para você poder nos ajudar, orientar quem está nos assistindo, é em relação a essa questão de todas essas mudanças que acontecem, do estresse do dia a dia, que embora agora a gente está mais restrito, a gente não está mais tão próximo ao outro, com atividades presenciais, ainda assim existe uma correria, né, da gente se reorganizar, da gente poder se readequar o tempo todo a essa nova rotina. Algumas pessoas, inclusive, para elas até tudo bem, porque são mais introspectivas e tudo certo, sabem lidar bem com a sua solidão, sabem lidar bem, conseguem ficar sozinhas, né? Outras não, outras necessitam do contato, outras necessitam, né, de estar próximo de pessoas. Então, eu gostaria que você nos ajudasse, como é que nós podemos fazer para não adoecer, né? Porque aí a gente tem aí um ano novo pela frente, a gente tem muita coisa ainda para a gente poder realizar de várias formas, né? Essa pandemia, eu penso que veio, sim, para nos ensinar muitas outras coisas e nos amadurecer em várias outras, né? Mas para quem está em casa nos acompanhando, o que você nos orienta, o que você pode nos ajudar para que a gente não adoeça, né? Porque, um exemplo que eu vou te dar, rede social. A pessoa está lá na casa dela e aí ela entra na rede social e ela fala, meu Deus, mas as pessoas estão se dando bem mesmo com o isolamento. A pessoa está feliz mesmo com o isolamento e eu não consigo. Né? Por que ela consegue e eu não consigo? Só que esquece que aquela parte é só um recorte da vida real daquela pessoa que está postando, né? Então, o que você nos orienta em relação a este ampliar de olhos, vamos dizer assim, ampliar o olhar em relação a essa atual realidade? É exatamente o que você disse. No Instagram ou qualquer outra rede social, é meia fração de segundo. Então, é muito fácil a pessoa lá dar um sorriso, tira a foto e depois vai para a vida dela. E a gente, quando olha aquilo, nossa, por que ela está se dando bem e eu não estou? Você está se comparando com uma fração de segundo da vida daquela pessoa. Acaba sendo injusto, né? E cada um escolhe uma forma de viver. Então, às vezes, aquela pessoa escolheu se arrumar, passar o dia inteiro fazendo toda uma produção para tirar aquela foto, e você não sabe se o restante do dia dela, como é que foi. E, às vezes, as pessoas levam muito para o lado pessoal. Ai, por que só eu não consigo? Por que só para mim tá difícil, né? E lembrar que é uma situação que está acontecendo no mundo inteiro, não é nem só no Brasil. Então, o que eu posso controlar e o que eu não posso para não adoecer? Então, vamos diminuir o excesso de informação, vamos tentar interpretar além do que está passando, né? Quando você fica o dia inteiro em rede social, lembrar que existe uma vida além daquilo e pensar o que eu posso controlar e o que eu não posso. Eu não posso controlar o vírus que está aí fora. Eu posso seguir as orientações de segurança, usar máscara, o álcool e tudo mais, e eu posso cuidar de mim. Está muito difícil, estou sentindo muita falta de ter o contato com as pessoas. Mas o que eu posso fazer para me sentir bem com a minha própria companhia? Porque a gente tem que lembrar que, assim, é legal ter contato com as pessoas, nós seres humanos somos sociais, mas quem vai estar ali para você, no fim das contas, é sempre você mesmo. Então, se você não souber ter boa relação com você, não adianta só ficar buscando fora, né? E fora é até meio perigoso, porque sempre pode ir embora. Eu falo assim, às vezes pode até ser aquele melhor relacionamento, amor, para sempre, mas uma hora um ou outro pode acabar morrendo. Então, se a gente ficar sempre se apegando somente no externo, a gente não vai saber lidar com o interno. Não estou falando que é fácil, né? A gente ter o nosso tempinho ali, às vezes as pessoas não têm nem esse tempo, porque tá ali em correria com o filho, que podia estar na escola, agora tá ali, então tá todo, né, a rotina atrapalhada, mas tentar se dar pelo menos uns 5 minutinhos, quando acorda e quando vai dormir, para agradecer o que está acontecendo. A palavra gratidão, hoje em dia, na TV, na internet, está muito assim, né? Ai, nossa, tudo é gratidão. As pessoas até nem entendem por que se fala tanto disso. Mas já foi provado cientificamente, por exemplo, que quando a gente acha assim, nossa, tá indo tudo bem na minha vida, alguma coisa errada vai acontecer, né? A gente fica sempre meio que vivendo o futuro.
Então fica nesse medo, né? Então parece que você vai adoecer porque em algum momento eu vou pegar essa doença, em algum momento eu vou ficar doente e passar para minha família, fica naquele medo. E acaba esquecendo de viver hoje. Então o que eu posso agradecer? Posso agradecer que hoje eu estou bem, que hoje talvez eu esteja com a doença, mas esteja viva. Quando a gente faz isso, a gente foca no presente e aí automaticamente o nosso corpo vai se acalmando e a gente vai ficando um pouco mais tranquilo, né? Porque quando a gente vive no estresse, no amanhã, no que vai acontecer, nosso cérebro ele forma muito mais os serás do que o que realmente acontece. 98% do que a gente pensa não acontece. E às vezes a gente, com o excesso assim, de pensamento, ansiedade, fica tentando assim, pensar, mas se eu ficar doente, vou fazer tal coisa. Parece que o fato de você pensar, você está se protegendo, né? Só ficar se preocupando. E normalmente não acontece tudo isso. E aí, quando a gente fica se preocupando demais, o nosso corpo libera estresse, coisas que fazem mal pra gente até a baixa imunidade. Então, uma dicasinha bem simples é essa, tentar focar no hoje, no que você pode agradecer e o que você pode fazer, o que você pode controlar. Você não pode controlar lá fora. Então, aqui dentro, hoje eu vou fazer uma comidinha que eu gosto, eu vou fazer um exercíciozinho em casa, eu vou ficar um pouquinho mais com meus filhos, coisas bem pequenininhas. Porque também, eu sei que eu já estou falando muito, assim, mas às vezes a gente põe metas muito grandes também. Inatingíveis, né? Eu estou começando esse ano eu vou fazer isso, aquilo, vou ser fitness e vou fazer tudo que a pessoa nunca fez, quer fazer tudo de uma vez só. E aí, quando ela não consegue fazer uma coisinha, ela já acha que perdeu tudo. Então, nossa, eu não consegui fazer e desiste. Então, quando a gente põe meta pequenininha, é mais fácil de alcançar e você se sente mais tranquilo e melhor. Fiz uma meta de hoje, fazer 5 minutos de escrita de agradecimento e um bolinho que eu gosto. Exato. Conseguir fazer, eu vou me sentir melhor. Aí amanhã eu já penso em outra meta pequena. E aí com isso a gente vai, né, degrau por degrau, se tranquilizando e passando por esse momento. Não sei se eu consegui passar uma mensagem relacionada ao que você perguntou. Não, é nesse sentido. Mas vendo você falar, inclusive em relação a essa questão, né, dos pensamentos negativos, aquela coisa de, as coisas ruins vão acontecer e tudo isso vai piorar. Até por conta da sua abordagem também, isso tem muito a ver com a questão das crenças pessoais dessa pessoa, né? Tem um colega psicólogo nosso, o Ronilson Guerreiro, que é fantástico uma fala que ele diz assim, se melhorar, as pessoas têm o hábito de falar, se melhorar estraga, né? Mas ele diz, se melhorar, melhora. E é exatamente nesse sentido, e a gente não está falando de positivismo, né, Patrícia? A gente está falando de conexões, de ter um olhar realmente acerca das coisas que podem acontecer a partir daquilo que a gente pensa e busca, né? Exatamente. Não é aquela questão assim, agora eu vou só pensar positivo e esquecer do negativo. E o mundo vai ser colorido, não, né? Parece que é isso que às vezes as pessoas podem confundir. É pensar no real. O que agora, nesse momento, eu posso perceber, eu posso fazer. Ou então, um pensamento negativo vem de uma crença bem distorcida. Todo mundo vai morrer. Não, peraí. Aí a gente vai atrás de evidência. Quantas pessoas que pegaram doença, que morreram, que sobreviveram. A gente vai questionar o pensamento. Não vai ignorar ele ou forçar a não pensar, né? Não, você tem que pensar positivo. Não adianta. O pensamento continua lá da mesma forma. Então, quando a gente questiona a evidência real, diminui essa sensação angustiante que fica, né? Não, sem dúvida. Eu gostaria que você deixasse pra gente algumas dicas de alguns sinais, né, para que quem está ao redor, ou então a própria pessoa mesmo possa se perceber de quando é necessário ajuda. Você já falou um pouquinho no bloco anterior, mas eu gostaria que você reforçasse um pouco mais e que as pessoas precisam fazer, sim, as pazes com as suas emoções, se permitir, né? Mas quais os sinais que são, assim, alerta de que realmente é necessário um acompanhamento técnico, profissional, medicamentoso, se necessário? Sim, e me parece que nessa pergunta você está
quando você vê outra pessoa, né? Isso. Além de você. Isso. Que ele falou, né? Quando você percebe que você não tá bem, e agora quando você percebe que pessoas, às vezes, do seu convívio, Exato, já não estão muito bem, e às vezes essas pessoas têm essa dificuldade de aceitar que precisa dessa ajuda, né? Então, aquele sinal básico mais fácil de perceber, que é quando a pessoa está sempre muito irritada, como ela não era tão antes, né? Tá sempre estressada, tá mudando a alimentação dela, ou para mais, ou para menos, tá mudando o sono dela também, não tá dando conta mais de fazer a rotina, e aí é questão de conversar com ela. Explicar que cuidar da mente é um ato de amor. A nossa mente manda no nosso corpo, né? Então, se não tá bem aqui, não tá bem em lugar nenhum. E lembrar de tudo aquilo, né? Não é coisa de gente fraca, pelo contrário, tem que ser muito corajoso. Não tem como, a pessoa, né, que tem algum problema já muito patológico, onde ela não consegue raciocinar muito bem, que é o que vulgarmente as pessoas chamam de louco, não é para a psicologia, porque as pessoas não vão conseguir conversar e entrar em contato. Então, quanto mais você está consciente do que está acontecendo, quanto mais você quer melhorar de vida, aí sim que você busca um psicólogo. E aí tentar explicar para a pessoa que é para o bem dela e que é temporário. Às vezes também as pessoas têm essa sensação de que agora eu vou ter que tomar remédio para sempre, eu vou ficar dependente, vou ficar viciado. Não, como qualquer outra coisa, é temporário. Conforme você vai melhorando, vai diminuindo e você vai conseguindo dar, digamos assim, com as próprias pernas, né? Pelo menos na minha abordagem, a gente trabalha muito isso, a psicoeducação, de ensinar a pessoa, explicar o que está acontecendo e fazer com que ela aprenda a ser o próprio terapeuta dela e não fique dependente da terapia para sempre. Exatamente. Até porque tem pessoas que procuram o serviço de psicologia e relatam que a vida está bem, mas a pessoa quer se tornar uma pessoa melhor. E isso também é o papel do profissional de psicologia para poder ajudar o outro, não? Sim, ajudar ela a ter mais domínio sobre o que ela está pensando, ensinar, né, ela a pensar sobre o pensamento, sobre a crença, porque todo mundo tem alguma questão. E quando a gente vai para a terapia, a gente aprende muito mais sobre a gente, aprende a identificar nossas qualidades, os nossos defeitos, e não é porque tem defeito que vai ter que mudar. Se você se sente confortável com aquilo, eu sou assim, pronto, não tem problema. A gente não está ali para julgar ninguém, a gente está ali para ajudar. Eu tenho tal defeito, eu não estou gostando de ser assim, eu gostaria de mudar. Aí sim, a gente vai ver um planejamento de como fazer. Mas às vezes um medo muito grande da pessoa, ai, que vergonha, ele vai rir de mim, ele vai achar que é bobeira, né? Também tem isso, a pessoa acha que o problema dela não é tão grande coisa, assim. E é exatamente isso que eu ia te falar em relação àquelas pessoas que têm medo ou então têm vergonha de buscar ajuda e ela está num momento em que ela necessita tanto que ela se coloca exatamente nessa posição como você falou. Mas o outro precisa muito mais que eu, né? E o meu problema não é tão assim, mas nós somos pessoas únicas, né? A dor é subjetiva, não, Patrícia? Isso, e dor não se compara, né? A dor de uma criança que é um brinquedo e às vezes, ai, nossa, que bobeira. Para aquela criança é uma dor muito grande naquele momento. Às vezes uma pessoa perde um ente querido, o outro, sei lá, perde o emprego, o outro quebra a unha, mas a gente não se compara, porque cada um naquele momento está sentindo a dor. Então não tem a minha dor é menor do que o outro, né? A gente está ali para acolher. Então, ninguém vai te julgar, ninguém vai achar que a sua dor é pouca demais. E ainda tem essa questão. Eu posso chegar na terapia e falar, não estou com nenhum problema específico, eu só quero melhorar a minha qualidade de vida. Sim. E está tudo bem. Até porque é importante que nós, profissionais, também tenhamos que ter o nosso acompanhamento, né? Nós também precisamos fazer terapia, não, Patrícia? Para poder saber lidar com toda essa bagagem que nós recebemos dos nossos pacientes, né? Isso, a gente também é ser humano, né? Também precisa lidar. Então, agora é muito importante, porque muitas pessoas, elas têm essa questão assim, eu tenho que ajudar todo mundo, mas não se ajuda. Então, às vezes, tem muita mãe, muita pessoa assim que
Não, eu tenho que ajudar meu filho, eu tenho que ajudar meu marido, eu tenho que fazer as coisas da casa, eu tenho que fazer tudo, tenho que dar conta de tudo. Mas e você? Quem que está pensando em você? Né? Você está tirando um tempinho para lembrar que você existe? Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. A sua energia vai lá para baixo, né? Então, não adianta você só se desprender de energia para ajudar todo mundo se você não tem... A pilha está acabando, né? Se não tem energia para transbordar. É exatamente isso. Para poder ajudar o outro, você precisa primeiro se ajudar e se permitir ser ajudada, né? Mas fica aí que a gente já volta, viu? Por quê? Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, quase acabando já o nosso programa. Estamos falando sobre Janeiro Branco, cuidados com a saúde mental. Nossa convidada, Patrícia Penrabel, querida, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Nesse momento que a gente não pode sair, a gente aproveitar para prestar atenção aqui dentro, né? Buscar autoconhecimento, praticar o autocuidado. Mas se mesmo assim tiver muito difícil fazer isso sozinho, você pode buscar ajuda. Nós, profissionais da saúde mental, estamos aqui para te acolher, para te ajudar a passar por essa fase. Ai, querida, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa Viver com Fé e Saúde. Eu tinha falado sobre o endereço, mas é melhor do consultório, mas é melhor que a gente deixe a rede social, que as pessoas possam fazer acesso com você. O pessoal está vendo aí embaixo o seu endereço. Então, muito obrigada, que você tenha assim um êxito muito grande nesse ano que só está começando, Patrícia. Obrigada a você pelo convite. Adorei participar do programa e passar mais um pouquinho a mensagem, né? Sobre essa importância de cuidar da saúde mental. Sem sombra de dúvidas. Quando passar tudo isso, estivermos todos vacinados, você virá aqui pessoalmente para a gente poder fazer mais uma entrevista. Um beijo para você, te cuide. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. Janeiro Branco, então que a gente possa ficar realmente ligado em todas essas informações que a psicóloga Patrícia Penrabel trouxe pra gente. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que ficam ligados na TV Imaculada, todos vocês que acompanham toda a nossa programação, sobretudo do Viver com Fé e Saúde, que a gente está voltando agora com tudo para cada um de vocês. E claro, vocês sabem que esse programa é feito também com a participação de vocês, então se você tiver alguma sugestão de pauta, vocês podem mandar o seu WhatsApp aqui no nosso 993470532. Eu estou voltando agora, já eu vou gravar esse WhatsApp aqui, que já está lá no meu celular, mas aí eu vou gravar de cabeça. Então é no 993470532. Você quer mandar uma mensagem, você quer dar uma sugestão de pauta? Nós estamos esperando por você a sua informação. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Para quem perdeu o programa, pode depois acompanhar lá, também no YouTube, que depois todos os nossos programas ficam baixados lá. Fiquem com Deus, maravilhosa semana e salve Maria Imaculada.